vezes você no seu quarto ajoelha e chora. A dor é tão forte, você só consegue chorar. Mas hoje chegou o momento da tua vitória. Enxugue as lágrimas, filho, e comece a cantar. Filho meu, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não temas, eu estou contigo, eu sou teu Deus. Eu te amo. Agora sorria e cante, a luta passou. A noite se foi e o novo dia chegou. É uma nova história. Aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi, prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive.
Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram, ao som da trombeta hão de despertar. E todos os eleitos que estiverem vivos, num piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Quando anoitece e o sol se esconde, gloriosa aurora verei nascer, manhã eterna que ansioso espero com o meu enfim. Amém, graças a Deus. Graças damos ao nosso Deus. Boa noite com Jesus, irmãos, amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando mais uma vez nesta noite com a sua palavra. Nós damos também o nosso boa noite aos irmãos que nos acompanham através do rádio, né? Através da Rádio Serra. Deus possa abençoar a cada um dos irmãos ouvintes que nos ouvem nesta hora. Também nós desejamos o nosso boa noite aos irmãos através da internet. Nós deixamos aqui o nosso convite, o nosso abraço. Pedimos a você, faça-nos uma visita, né? Você que nos ouve. E às vezes você diz, mas que povo é este? De onde é este povo? Que povo é este? Nós estamos aqui na Igreja Tabernáculo da Fé de Corumbá, na Avenida Professor Francisco Bruno. Esse é o nosso endereço, na quadra 3, lote 12. Está aqui no bairro Boa Vista, pouquinho acima do supermercado Alto Giro, né? Nós nos reunimos aqui, os nossos dias de culto, é na quinta-feira, a partir das 19h15, e aos domingos, como está acontecendo agora, a partir das 18h30, ao vivo. E o programa Fé para Vencer vai ao ar através da Rádio Serra FM, 87.9, de segunda a sexta-feira, né? Às 20 horas, melhor dizendo, e nos domingos, a partir das 18h30. Então, nós convidamos você, o nosso ouvinte, você que nos assiste também através da internet, faça uma visitinha, passe aqui no tabernáculo, nos dias de culto,
e venha ver você mesmo, né? Faça como Felipe, quando Natanael o convidou. Ele disse, pode ser que venha alguma coisa boa de... falhou a memória. Belém? Jerusalém, né? Ele disse, ele veio de Belém, pode vir alguma coisa de Belém? Ele disse, venha você e faça você mesmo, veja você mesmo com seus próprios olhos. E ele foi ali e viu o que ele tanto almejava, né? Não faça como aquele homem que eles contam aí, a história daquele homem do salão de beleza, que disse que não havia Deus, Deus não existe, Deus não existe. Então aquele homem que cria em Deus disse para ele, mas Deus existe. Ele disse, Deus não existe. Ele disse, existe. E eles ficaram contendendo um com o outro, falando, um existe, outro não existe. Por que Deus não existe? Ele disse, se Deus existisse, não existiria tantos problemas na rua, tanto assassinato, tantas enfermidades, tantas lutas. E Deus não existe. Aquele homem disse, não, mas Deus existe. É porque as pessoas não procuram a Deus. Ele disse, mas para mim Deus não existe. Então ele saiu, olhou lá na rua, olha um homem bem cabeludo, cabelo grande. E ele disse, você sabe, voltou, olhou para o homem, o cabeleireiro, e disse, cabeleireiro também não existe, não. Essa profissão não existe. Não, existe, não existe. Ele disse, se existisse cabeleireiro na face da terra, não tinha homens cabeludos como aquele ali. Olha o tamanho do cabelo daquele homem. Por que ele não corta o cabelo? Não tem quem corte o seu cabelo. Ele disse, não, é porque ele não vem no salão para cortar o cabelo. Ele disse, assim, as pessoas, elas não procuram a Deus. Quando elas procuram a Deus, elas encontram a Deus. Então, procure, vá, faça o teste, veja com seus próprios olhos. Nós vamos, irmãos, cantar um hino, o número do hino é 181. Nós vamos cantar, depois nós temos aqui 3 hinos, com a irmã Joyce, a irmã Naara, filha do pastor Édio, também a irmã Chileide, a irmã Naara, mãe e filha, e depois a irmã Patrícia e a irmã Joyce, também mãe e filha cantando, né? Mas nós vamos cantar. Olha, aqui tem um aviso do irmão Wander e família. Não pode estar presente e envia um abraço à igreja e pede oração para a igreja. Amém. Deus abençoe, irmão Wander. Abraço para o senhor. Deus abençoe. Então vamos. Livro da vida. Peraí, está errado aqui, irmão. 181. Bem-aventurado o que confia, né? Vamos, então. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente e confiando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia sagradas não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte
do Senhor. Amém, graças a Deus, né? Cantar dá coragem, diz o irmão Breno, cantar faz bem para a alma. Então nós vamos ouvir este hino da irmã, o nome do hino é Voarei, com a irmã Joyce e a irmã Nara. Vamos ouvir este hino e depois nós vamos cantar mais um hino do hinário. O hino é 212, um dos tais, né? Este é o próximo hino que nós vamos cantar. Pra muito longe, bem distante das tristezas deste mundo, onde as lágrimas que molham o meu rosto nunca mais terei que enxugar, onde o descanso na minha espera, onde a vida nunca se encerra. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como um pássaro, com asas de anjos voarei, voarei em direção à minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor, lá em Sião. Ansioso eu espero esse dia, onde muitos que já foram vou rever. Sei que esse dia não vai demorar, os sinais já anunciam sua volta, onde o descanso ali espera, onde a vida nunca se encerra. Voarei além do céu, além das estrelas, voarei alto como um pássaro, com asas de anjos voarei, voarei em direção à minha pátria, com os milhões de salvos eu vou me encontrar com meu Senhor, lá em Sião, lá em Sião. Graças a Deus, isso é maravilhoso, né? A gente sente saudade de casa, né? Saudade de casa só sente quem já saiu de casa, né? Nós estamos longe e muito em breve nós voltaremos para a nossa morada eterna. Estava ouvindo a irmã Nara cantando com a irmã Joyce aqui e voltei no tempo, né? E estava pensando quando a irmã Joyce era bem mais pequena, né? E a irmã Nara já cantava, né? Já cantava e ela queria cantar como a irmã Nara, né? Cansamos de ver a Joicinha cantando com a escova de cabelo e queria cantar como a irmã Nara, né? E hoje vem das duas cantar junto. Que privilégio para nós podermos ser filhos do Rei, né? Por isso que nós nos alegramos em servir este Deus. Vamos cantar mais um hino, 212, né? Um povo forte. Vamos cantar mais este
Eis que surge um povo forte revestido de poder. 212. Eis que surge 212. Eis que surge um povo forte. Surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte, que a ele pertencer, e terá sobre sorte, pois com Cristo ao seu lado. Pode tu também dizer: sou um dos tais, um dos tais. Pode tu também dizer: sou um dos tais. Graças a Deus. Nós vamos ter mais um hino com a irmã Shirley, a irmã Nara, mãe e filha, né, cantando Nunca Mais, o nome do hino. Olha, irmão, você que ligou o seu rádio agora e está ouvindo, este programação é ao vivo aqui no Tabernáculo da Fé de Corumbá. O endereço aqui é a Avenida Professor Francisco Bruno, quadra 3, lote 2, no bairro Boa Vista, um pouquinho acima do Alto Giro. E nós deixamos aí a você o nosso convite. E o nosso Deus abençoe, faça-nos uma visita. Você passar aqui nos seus... Talvez você tenha culto em suas igrejas, mas nós temos culto também nas quinta-feira, a partir das 19h15, culto de oração. Se você não tiver um compromisso, venha cá fazer uma visitinha. Amém? Então vamos ouvir a irmã Shirley, a irmã Nara, Nunca Mais. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluias ouvirá, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza
tentação. Tudo isso nunca mais vou ver e nem sentir. Quando pra Sião enfim partir, sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer. Perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e ver o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador, quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidade vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir, e a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz. Glória a Deus, aleluia. Que privilégio para nós, né? Você imaginar assim, você olhar face a face no rosto de Jesus. O profeta diz: eu quero ficar 1000 anos, 2000 anos, olhando na face dele e contemplando o seu rosto. Ficar ali, parar e contemplar o rosto de Jesus. E privilégio para o homem pensar assim, chegar ali e ouvir aquela voz: vinde, entre no gozo do Senhor que tem sido preparado para ti desde antes da fundação do mundo. É maravilhoso, mas pense também pelo outro lado, aquelas pessoas que não amam a Jesus, que não conhecem, não fazem por onde conhecer os caminhos do Senhor. O que eles vão ouvir também? O profeta diz que palavras, não cabem palavras para expressar o gozo, a alegria que é, a beleza que é, a santidade que é em estar na glória.
naquela sexta dimensão onde os salvos se encontram. Mas também, pelo outro lado, não há palavras para expressar o terror que é para os perdidos, a angústia que é. Então nós vamos, irmãos, ouvir mais um hino com a irmã Patrícia, a irmã Joyce, também, mãe e filha, cantando Nada Sei sobre o Futuro. E enquanto elas cantam este hino, nós vamos também adorar a Deus com as nossas ofertas, né? Então nós vamos ouvir, enquanto elas cantam, o diácono faz o trabalho, sua parte. Amém. Graças a Deus. Nada sei sobre o futuro, desconheço o que haverá. É provável que as nuvens minha luz apagará. Nada temo do futuro, pois Jesus comigo está. Eu sigo decidido, seu poder me guiará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Eu não sei sobre o futuro, desconheço o que será, mas quem cuida dos pardais cuidará também de mim. Quando estou em mau caminho, se na prova de sabor, sei que Cristo irá comigo, sua graça e seu amor. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não compreendo, o amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. O que está ali atrás é isso que vale, é isso que as pessoas estão cegas. The skin blinds the people. See? A pele cega as pessoas, está vendo? They say, I remember that woman used to, I know what she used to, but what about now? Dizem, lembro que aquela mulher costumava... Eu sei que ela costumava, mas e agora? See?
them skins that was once on the badger, but now it's hiding the glory of God. Está vendo? Se aquelas peles uma vez estavam num texugo, mas agora escondem a glória de Deus. Got it housed behind it. It was on an animal, but now it's housing the glory of God. Está com ela abrigada atrás disso. Estava no animal, mas agora está abrigando a glória de Deus. And so can your skin be changed tonight to be made a housing place for God, God dwelling in humanity. E a sua pele também pode ser mudada hoje à noite para ser um abrigo para Deus, Deus habitando em humanidade. Look, the old badger skins, we find out behind it was inside of there was the Word. Veja, as antigas peles de texugo, vemos que atrás disso estava, aí dentro estava a palavra. And the Word, there also was the shewbread. E a palavra, aí também estavam os pães da proposição. The ark was sprinkled. And what was it? The Shekinah glory was in there. A arca era borrifada. E o que era isso? A glória Shekinah estava ali dentro. Now the Word is a seed. And it cannot bring forth until the sun strikes it. A glória, a palavra, é uma semente e ela não pode produzir até que o sol bata nela. The sun's got to be up on the seed to make it bear, to make it come forth. O sol tem que estar acima da semente para fazê-la produzir, para fazê-la brotar. And that's the only way you take the Word. See, take the Word of God in your heart and walk into the Shekinah glory. E essa é a única maneira de você tomar a palavra, está vendo? Tome a palavra de Deus em seu coração e entre na glória Shekinah. And when you do, it'll bring shewbread, manna, that's only given for separated people. E quando entrar, isso trará os pães da proposição, maná que somente é dado a um povo separado. The only thing that can eat it, is permitted to eat it, is just the people who are permitted. A única coisa que pode comê-lo, que tem permissão de comê-lo, é somente o povo que tem permissão. He knows it. Paul said you're changing from glory to glory. E que conhece isso. Paulo disse aqui, transformando de glória em glória. You see, finally it comes back to its original glory. Você está vendo? Finalmente chega a sua, de volta à sua glória original. It's just like a seed of a morning glory, the seed of a flower. É justamente como uma semente da glória da manhã, a semente de uma flor. It falls into the ground, a seed of corn falls into the ground. Ela cai na terra, a semente de milho cai na terra. What's the first thing? It comes up and it's a little sprout. Qual é a primeira coisa? Nasce, e é um pequeno broto. Then it goes to a tassel. Then from a tassel back to its original grain. Então torna-se um pendão. Então de pendão volta ao seu grão original. Well, that's exactly what the church has done. Ora, foi exatamente isso o que a igreja fez. It come from Luther, Wesley, and now back to the original grain, back to its original glory. Ela veio de Lutero, Wesley, e agora de volta ao grão original, de volta à sua glória original. Back to the glory it was at the beginning. De volta à glória em que ela estava no princípio. The sun that rose in the east is the same sun that's manifesting the same thing in the west. O sol que nasceu no leste é o mesmo sol que manifesta a mesma coisa no oeste. Changing from glory to glory. Transformando-se de glória em glória. It changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley. Transformou-se de pagã a Lutero e de Lutero a Wesley. From Wesley out into Pentecost and on. E de Wesley a Pentecostes e assim por diante. Changing from glory to glory. Amém, amém, graças a Deus. Bom, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler a palavra do Senhor. E nós vamos começar a partir do verso 22 do capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, o verso 22 até o verso 32. Pois bem, ele diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pela concupiscência do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixando a mentira, e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dei lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Senhor Deus, bondoso Pai celestial, mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. Letras sagradas, palavras sagradas, Senhor Deus. Palavras do Senhor, ó Deus. E nós nos colocamos nesta hora, Senhor Deus, como necessitados do Senhor, ó Deus. Nós sabemos que não podemos ter nada se não for pelo Senhor, não for dado pelo Senhor, ó Deus. E nós não viemos aqui para simplesmente vermos uns aos outros, Senhor Deus. Mas nós viemos aqui para que haja um aperfeiçoamento, para que haja, ó Deus, um aperfeiçoamento em nossas vidas, Senhor Deus. E este aperfeiçoamento tem de vindo, Senhor, ó Deus. E para isso nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus. E o Espírito Santo do Senhor, a pessoa do Espírito Santo, possa ter o controle completo, Senhor, de cada um de nós. E com isso as enfermidades são curadas, Senhor. As dores vão embora. Ó Deus, a angústia, a tristeza desaparece na presença do Senhor nesta hora. Para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus, que o Senhor seja exaltado no nosso meio, através da Tua palavra, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Bom, irmãos, nós, como dissemos no princípio, para nós é sempre um privilégio muito grande estar com os irmãos. E a gente faz esse trabalho auxiliando o pastor Ed Rodrigues lá em Padre Bernardo, também 2 irmãos. E sempre que ele precisa, a gente está aí à disposição para ajudar naquilo que a gente pode fazer na medida do possível. Eu sempre digo para ele, para nós é um grande privilégio contribuir na obra do Senhor desta forma. E um culto para nós pesa muito na balança. No final de contas, nós viemos à igreja porque nós viemos aprender de Deus, viemos aprender aquilo que nós precisamos aprender. Temos ouvido tanto, temos aprendido tanto, temos sido ajudados, mas nós necessitamos de mais um pouquinho. Dissemos ali hoje em Anápolis, no companheirismo, assim, o homem tem essa tendência, a irmã disse, os sonhos nunca morrem, né? O homem sempre quer aprender mais. O homem sempre quer crescer mais. Isso no natural, no espiritual, no sentido espiritual também não é diferente. O homem nunca, um filho de Deus, uma filha de Deus, ele nunca está satisfeito com o nível espiritual que ele vive. Quanto mais ele alcança Deus, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele quer estar
próximo de Deus, mais ele quer estar perto de Deus. É isso que faz com que a gente se reúna em torno da palavra de Deus. Agora, na mensagem Convencidos e então Preocupados, o profeta desta era, ele faz menção de um assunto, a partir do parágrafo 54 da mensagem, ele diz assim: agora, como sabemos, e todos nós sabemos que estamos vendo agora um grande esfriamento ao redor da nação. Há um grande esfriamento ao redor da nação. Quando primeiro comecei, ele está dizendo, quando eu comecei lá no princípio a pregar o Evangelho, havia muito brilho nas reuniões. As pessoas estavam em reuniões de oração e em todas as partes. E os jornais criticavam-me. Eles diziam, uma certa vez, uma mulher viajou 3.000 milhas de táxi apenas para ir a uma reunião minha no Canadá. 3.000 milhas de táxi apenas para ir numa reunião do profeta que estava sendo realizada no Canadá. E os jornais começaram a criticar isso. E ele diz, eles não estão hoje mais tão preocupados como estavam. Parece que há uma queda. E parece que não há muita preocupação com as coisas de Deus. E não há de modo algum como deveria haver. Muito pouco preocupação está havendo no nosso meio. Agora, sobre a única preocupação que temos, não é todas aquelas reuniões de oração. Quando eu fiquei na plataforma, o irmão está dizendo, a preocupação que nós temos não é fazer aquelas grandes reuniões de orações. Quando ele ficou na plataforma por 8 dias, e quando ele saiu, ele não aguentou mais ficar ali, ele disse que ainda tinha 28.000 pessoas esperando receber. Ele disse, claro que isso não vai existir mais. Mas ele diz assim, a preocupação agora é, apenas as pessoas não se reúnem mais em torno da palavra para orar, as pessoas não fazem mais aquelas vigílias na madrugada. A preocupação do mundo agora é, apenas venha e se una à igreja. Ou a maior preocupação é sustentar uma missão radiofônica ou algum negócio na televisão e fazer disso alguma espécie de show. Para o bem natural, é claro. Grandes edifícios construídos, grandes escolas e assim sucessivamente. Parece que isto é a preocupação do momento. Parece que perderam a visão daquela grande ou daquela oração. Parece que perderam a visão daquela oração e a obrigação como as pessoas costumavam ter. Aí está algo que tem acontecido hoje. Eu apenas gostaria de saber o que era isto, diz o irmão Branco. Agora, as pessoas parecem não estar preocupadas mais sobre os reticentes. Ele diz, você pode visitar esta igreja ou chamar as pessoas para vir ao altar e elas simplesmente não se levantam dos bancos. Anteriormente, elas apenas corriam até o altar. E eu já vi quando eu pregava, antes mesmo de eu terminar o sermão, o altar de um lado ao outro dos corredores estavam cheios de pessoas. Eu já testemunhei quando o Espírito Santo movia na audiência e predizia e dizia algo, e as pessoas se maravilhavam
e simplesmente desmaiavam bem ali em seus lugares. O irmão Branham está relatando uma preocupação que ele estava tendo com o esfriamento que ele começou a ver entrar na igreja. Isso foi pregado no dia 10 de junho de 1962, no Tabernáculo da Bíblia, em Carolina do Norte. E o irmão Branham estava preocupado com a condição em que as pessoas estavam diante da palavra de Deus. Ele começou a se preocupar. Então ele disse: há algo errado em alguma parte. Ele diz: há algo que está errado. Continua-se fazendo a mesma coisa. O evangelho está sendo pregado da mesma maneira. Continua-se fazendo a mesma coisa. Continua sendo o mesmo evangelho. Ele diz: eu nunca mudei nem um pouquinho desde que comecei. Eu apenas comecei com a nua e crua palavra de Deus, e desde então eu permaneci exatamente nela. Há 32 anos que estou atrás do púlpito e nunca voltei atrás de nada ou mudei qualquer coisa. E eu afirmo isto da mesma forma que comecei. E eu não posso voltar com isto atrás. Isto é a palavra de Deus. E se eu digo isto exatamente como é dito aqui na Bíblia, a próxima vez que tem de dizer é a mesma coisa, porque aqui está, e podemos fazer, ou aqui está a maneira que isto está escrito. Não podemos mudar nada. Então, não podemos fazer nada a respeito disto. O Espírito Santo continua fazendo a mesma coisa. O Espírito Santo ainda é o mesmo, mas parece que não há, ou que não, a atitude ou a maneira, parece que não atuam fazendo a mesma coisa. Então parece que a preocupação, não há preocupação suficiente nas pessoas como deveria haver. Agora, eu gostaria de saber por quê. Por que não existe a preocupação como existia antes? Parece que as coisas estão tudo no lugar. O pastor Alvarinho, saudosa memória, dizia: com o andar da carruagem as abóboras se ajeitam. Parece que está tudo acomodado. Ele diz: por que não há aquela preocupação? Por que não há aquele desespero nas pessoas mais? Aí ele afirma, ele diz: eu creio. Por quê? Porque não existe a preocupação como existia. Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estamos convencidos como estávamos antes. A preocupação, ela vem quando a pessoa está convencida. Quando a pessoa está convencida de que algo vai acontecer, então a preocupação vem espontaneamente. Aí, eu diria assim, se você tivesse um filho, um ente querido, e você soubesse que aquele filho seu, aquele ente querido, se envolveu com o mundo das drogas, se envolveu com o agiota, se envolveu com pessoas do crime, e ele estivesse devendo e não tivesse dinheiro para pagar. E aí aquele homem lá ligasse na sua residência, ou ligasse para a família e dissesse: olha, eu vou dar 30 dias para eles. Se ele não me pagar, eu vou dar um jeito nele. Se o mundo hoje, assim chamado, como nós sabemos que está acontecendo aí, as grandes catástrofes, e os terremotos, e guerras, e se houvesse um noticiário hoje aí na internet que
é um dos meios mais rápidos para chegar a notícia às pessoas. No trabalho, o bichinho assovia, né? Chega a notícia. Então, se chegasse nos celulares aí, nos aplicativos celulares das pessoas, um noticiário de que essa semana a Rússia, ou a Alemanha, ou a França, ou os Estados Unidos iriam soltar uma bomba atômica no Brasil ou em qualquer outro país. E que as pessoas deveriam tomar uma atitude. Você ia ver a preocupação. Você ia ver porque as pessoas elas ficam convencidas de que aquilo realmente vai acontecer. Aquela mãe sabe que aquele homem vai matar aquele filho, então ela se preocupa, ela corre, pega dinheiro emprestado, aquele pai vai fazer tudo para não perder aquele filho. As pessoas, eu digo, se você tivesse o seu filho ali na estrada, na BR, e de repente ele brincando de carrinho no meio do asfalto, para lá e para cá correndo. Qual é a preocupação da mãe? É correr ali e tirar o filho, porque ela está segura, ela está convicta de que se ela não tirar o seu filho dali, um caminhão vai passar por cima dela. Agora, o irmão Branham disse, por que as pessoas não estão preocupadas mais quando se fala das coisas de Deus? É porque as pessoas não estão convencidas de que nós estamos às portas do arrebatamento. É que as pessoas não estão convencidas de que a qualquer momento desse, a noiva será raptada e o mundo ficará aí na grande tribulação. Eu preguei para uma senhora, ela tinha 84 anos de vida, já quase a morte, e eu fui falar para ela ser batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus estava prestes a voltar. Para ela realmente estava, que já veio, né? Ela disse, não, meu filho, não preocupa com isso, não. Olha, eu tenho 94 anos e não é de hoje que eu vejo falar isso. Quer dizer, elas não estavam preocupadas. As pessoas não estão preocupadas como deveriam estar. Eu creio que a razão pela qual não existe tal preocupação como havia é que não estão convencidos como estavam antes. Você tem que estar convencido antes que possa estar preocupado. Aí ele fala aqui da mulher lá do poço, quando Jesus falou, se identificou-se com ela, e que ela olhou em Jesus e disse, eu vejo que tu és o Messias. Ele diz, a primeira coisa que aquela mulher fez foi se preocupar, porque ela estava convencida de que o Messias estava na terra. Então ela foi à cidade e chamou os homens, as pessoas, para ver o Messias. Ele fala também de André, irmão de Pedro, quando João mostrou Jesus para ele, diz, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele seguiu a Jesus e o profeta diz, ele ficou a noite inteira, porque a Bíblia diz, já era tarde. Eles posaram ali, mas pela manhã, André foi até a beira do lago e chamou o seu irmão, disse, venha Pedro, venha ver quem nós encontramos. O profeta diz, porque ele estava preocupado, porque ele estava convencido de que, de fato, aquele homem era o Messias, e eles precisavam receber o Messias. Agora, nós estamos vivendo numa era, eu titulo assim, a era da invasão. A era em que nós estamos vivendo chama-se a era da invasão. E essas invasões, essas coisas que vêm até nós, irmãos, elas desviam o foco da visão do homem. Ela desvia. Ela começa, o homem estar, você veja bem, você estar ali na sua casa tentando ler a Bíblia. Se tiver uma pessoa mexendo em outra coisa, se você não se isolar, você nunca consegue. Se você pegar uma mensagem, você vai ali e entra no seu quarto, e se o menino gritar e chamar pai, chamar mãe, mãe chamar o esposo, você nunca consegue entrar no espírito para captar a coisa. Você quer ver coisa gostosa, você se sentar sozinho, você pegar a sua Bíblia e você começar a ler as cartas de Paulo. Aí você entra no espírito que a coisa é escrita para você ver. Vai ali e ande com Paulo para você ver. A diferença em você ler e em você ler. Você ler por ler, em você ler ali, acompanhando. Você chora. Quando você vê Paulo dizendo para aquele irmão, olha, quando você vir,
Você passa lá em Troyes, lá na casa do irmão fulano. Eu deixei uma capa lá. E aquela capa, se ela estivesse aqui hoje, seria muito útil para mim. Traga ela para mim, irmão. Agora você pensa, aí você volta, vai lá e se coloca. Eu preguei uma mensagem sobre isso. Eu disse, se a gente pudesse, a gente voltaria no tempo que corria, pegava Paulo, a capa levava. Toma, Paulo. Um homem como Paulo, no calibre de Paulo, diante de Deus no ministério, mas para isso você tem que entrar ali. Agora, nós estamos vivendo a era dessas invasões. Porque o diabo sabe, irmão, que se ele não desviar, o profeta diz assim, ó, o pastor Joaquim pregando ontem, foi ontem à noite, lá em Dois Irmãos, na mensagem do programa, ele diz assim, o diabo não está preocupado em te tirar da mensagem. Essa não é a preocupação. A preocupação do diabo não é te afastar da mensagem. Não é isso, porque ele sabe que é difícil, ele não vai fazer isso. Mas a preocupação dele é te colocar num lugar em que não cabe você. Essa é a preocupação dele. Não é desviar você da palavra. É colocar você num lugar fora do lugar onde você deveria estar. Aí um homem errado, no lugar errado, uma mulher errada, no lugar errado, o que vai acontecer? Por que eu digo era das invasões, irmão? Porque os lares têm sido invadidos. A privacidade das pessoas, do ser humano, tem sido invadida. Hoje não se pode mais, acabou-se a era daqueles álbuns de foto, né? Acabou. Eu lembro da minha madrasta, porque eu fui criado com madrasta, e ela tinha uma sacola cheinha daqueles retratos. Era retratos que tinha, a gente olhava assim. Tinha que colocar em direção do sol, assim, para ver aquela fotografia. E aí perguntava, quem é esse aqui? Ela falava, deixa eu ver aí. Aí ela tinha que olhar para ver. Acabou-se. Aquela privacidade não tem mais. O diabo tem entrado. Vocês lembram? Talvez, eu não sei se aqui alguém leu na mensagem, a maneira de um verdadeiro profeta. O Mombrana critica aquela sociedade dos Estados Unidos, aquelas famílias. Ele diz, essas semanas eles estão fazendo as festas, lá ele falou o nome da festa, aonde os casais, eles iam numa grande reunião, como uma reunião de casal, e ali eles jogavam a chave das suas casas. E ali cada um aí jogava, eles mexiam ali, aí cada um pegava uma chave. Não queria saber se era dele, se não era. Ele pegava. E com a chave que ele saísse, era aquela chave que ele ia passar uma semana. Está na mensagem a maneira de um verdadeiro profeta. O Mombrana diz, eles estavam trocando os lares, os pais, os donos de casa, trocando os lares. Ele ficava uma semana, aí ele pegava a chave da casa do João e ia para a casa do João. Ele era o José, mas ia para a casa do João. É isso que o diabo tem feito. Ele tem feito uma mistura. Ele tem invadido. E quando ele invade, irmão, ele muda o foco da humanidade. Agora, nós devemos agradecer a Deus porque nós não temos sido corrompidos com isso. Há um grupo de pessoas que tem se estabelecido no original. Há um grupo de pessoas que não tem saído dos caminhos do Senhor e podem ver estas coisas. Veja bem isso, o profeta diz na mensagem, perdão, irmãos, nossos sistemas educacionais nos afastaram disto. O sistema educacional, a tecnologia moderna, afastou o homem de Deus. Tirou aquele amor. O pastor Ed pregando recentemente, ele disse, a coisa mais difícil de se ver é um homem lendo a Bíblia. É uma pessoa lendo a Bíblia. Para que ler a Bíblia se eu tenho no celular? É Play Store? Como é que é? É Play Store, né? Para quê? Para que eu vou ler a mensagem sendo que eu tenho no celular? O sistema moderno faz isso. O sistema moderno, irmão, afasta as pessoas de Deus.
E quando a pessoa se afasta de Deus, ele fica impotente, diz o Mombrana. O sistema educacional nos afastaram disso. As nossas denominações nos separam uns dos outros e nos separam de Cristo. Ele diz, mas me diga como é que isto vai ficar? Será que eles continuarão a fazer isto? E será que as pessoas continuarão a tomar um substituto? Será que as pessoas continuarão a fazer qualquer coisa? E se as pessoas continuarem a fazer isso, isso não passará de uma folha de figueira novamente. Não serve. Deus rejeita isto. Quando a igreja vier sobre o sangue de Jesus Cristo, como sinal do Espírito Santo sobre si, quando a igreja reconhecer quem ela é, quando a igreja reconhecer o posto do seu dever, porque nós, irmãos, reconhecemos isso e nós sabemos, o profeta fala disso na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, ele diz, Cristo na verdadeira igreja é a continuação da igreja primitiva do livro de Atos. É a continuação. Cristo na verdadeira igreja é a continuação do livro de Atos. Porque a verdadeira igreja não veio sobre um dogma. Não veio sobre uma tradição. Ela veio sobre o sangue de Jesus Cristo. Nós ouvimos, Deus não põe pedra sobre o pecado. Deus não põe pedra sobre a culpa. Deus põe o sangue. O sangue limpa, a pedra não limpa. Quando a igreja vier sobre o sinal do Espírito Santo sobre si, então você vai ver fraternidade novamente. Quando esses espíritos invasores forem reconhecidos, o profeta fala em uma de suas mensagens. Ele diz, ele fala para a audiência, eu queria que vocês estivessem aqui, e tivesse o tanto de espírito que há em mim para ver a cara do diabo quando ele sabe que ele vai ser desmascarado. E você não pensa que o diabo não odeia ver a verdade. Quando ele sabe que ele vai ser desmascarado. E quando ele é desmascarado, o que ele faz? Ele tem que sair. Então você vai ver uma igreja, quando você ver a igreja vir sobre o sangue de Jesus Cristo, com o sinal do Espírito Santo sobre si, então você vai ver fraternidade novamente, que é coisas que quase não existe mais. Eu estou na mensagem, perdão, 147, irmão. Quase não existe mais. Eu disse, a coisa mais difícil de se ver hoje chama-se amor. Chama-se perdão. É a coisa mais difícil. Eu disse, quando vê uma pessoa fazendo um negócio, em vez dele orar, colocar o joelho no chão e orar, ele disse, tomara que não dê certo. Ele não quer. Ele não quer que aquele negócio dê certo, porque nas famílias é assim, o filho mais velho tem que ser mais rico, ou o filho mais novo tem que ser mais rico, um tem que ser mais rico que o outro. Eles não podem ser iguais, né? Não pode ser iguais, não. Tem que ser, a fulana de tal, mulher de fulano de tal, só quer ser rica, mas eu sou mais rico do que ela. E quando isso é gerado dentro da família, há um espírito de divisão. E quando isso é gerado dentro da igreja, há um espírito de divisão. E quando esse espírito começa a reger dentro da família, essa família automaticamente vai caindo no nível espiritual. Quando não deveria, mas quando a igreja reconhece que deve orar uns pelos outros, a coisa muda. Quando a família reconhece, irmão, quando nós reconhecermos isto,
o profeta diz, então nós vamos ver fraternidade novamente no nosso meio. Você vai ver a igreja cheia de poder. Porque que há famílias, irmãos, que pode vir o que vier, pode passar por onde passar, mas eles estão unidos. Nós temos visto casos acontecendo que as pessoas dizem, agora acabou-se tudo. Mas o amor, o profeta diz, o amor, ele conquistava, ele disse, é com amor que eu conquisto as feras selvagens. Deus detesta a religião impotente. Deus tem de ser poder, certamente. É um poder para salvar o homem do pecado. É um poder que pode fazer sinais, prodígios e milagres, como Jesus Cristo prometeu. Eu digo agora, como é que Deus vai ajudar este homem? Como é que Deus vai ajudar esta mulher? Quando ele não contribui para aquilo. Essa é a condição do mundo, irmão. O mundo, o pastor Édio pregando, ele disse, o mundo é mau. O irmão Cláudio dizendo, veja bem, ó, você não precisa ensinar as coisas más para os seus filhos. Automaticamente eles fazem. Agora, quem que ensina isso? Você luta com a criança, leva para a igreja, luta e leva. O profeta diz, leva 15 anos, 16, 18 anos, aquela mulher. Tinha 18 anos, o profeta diz, 1 hora que ela ficou diante daquele homem, a sua mente foi transtornada. Mas nós podemos dizer assim, irmão, olha, nós podemos parar e dizer que nós agradecemos a Deus, porque nós estamos vendo o poder de Deus no nosso meio. E se nós estamos vendo o poder de Deus, há amor no nosso meio. Há amor, porque o profeta disse, se não existir sangue, se não existir o Espírito Santo no nosso meio, a igreja fica impotente. E quantas vezes, irmão, nós vemos pessoas desenganadas do médico sendo curadas. Agora, o diabo gostaria de provar o contrário disso. Ele gostaria de provar para você o contrário. Ele gostaria de provar para você, sabe o quê? Dizer assim, ó, você não é crente. O diabo gostaria de dizer para você assim, ó, você não merece estar no meio deste povo. Quando você vai orar, você vai com fé, ele gostaria de dizer para você assim, ou melhor, ele diz para você assim, as suas orações não serão respondidas. Por quê? Automaticamente o seu subconsciente faz a pergunta, e ele responde, por causa disso. Você fez isso, você fez aquilo, e você fez aquilo, e você fez aquilo. Quando, veja bem, o assunto vai passando, né, irmão? Vamos despedir do irmão, o irmão que nos ouve através do rádio. Deus continue abençoando os ouvintes da Rádio Serra. Que Deus possa continuar vos abençoando. E nós fazemos aqui o nosso convite para o irmão. Volte nos ouvir amanhã, a partir das 20 horas, né? Nosso programa vai ao ar a partir das 20 horas, de segunda a sexta-feira. Deus vos abençoe, Deus vos acompanhe. Então, o diabo gostaria de chegar até o irmão, até a irmã, e desarticular a irmã. E desarticular o irmão. Desmontar. Tirar uma peça. Você pega um relógio daquele, você pode tirar, por mais pequena que seja a peça que há nele. Se você tirar, ele não vai trabalhar mais como deveria trabalhar. E o diabo sabe disso, que se ele desmontar, se ele tirar uma pequena peça do lugar original, a igreja não vai trabalhar como deveria trabalhar. Por isso o profeta diz, ele não quer te tirar da mensagem, da palavra, ele quer te colocar no lugar errado. E você vai pegar tirar o homem do lugar certo e colocar no lugar errado.
Então ele gostaria, ou melhor, ele quer provar para você o contrário da coisa. Mas vamos deixar o irmão Brana falar aqui. Então quando o homem não deixa Deus atuar, os invasores entram. E quando os invasores entram, eles começam a tirar a atenção. Veja a facilidade que um homem tem de ficar até 10 horas, até 11 horas, ou até meia-noite, assistindo um filme, jogando, sei lá, fazendo tantas coisas no computador, e na televisão, e na internet, e naquilo outro, vai no aniversário, e faz tanta coisa. Estou falando no geral, isso é a facilidade humana. Mas quando nós pegamos a mensagem para nós ler, parece que 10 minutos é uma eternidade. Agora, você pensa que isso é o quê? É acaso? É espírito. Você pensa bem, nós temos 24 horas por dia. Dormimos 8, quando muito dormimos. Quando muito dormimos, 8 horas. Trabalhamos 8, dá 16 horas. E às 8 horas nós estamos fazendo o que com elas? Esses espíritos invasores roubam que nós não damos conta. Porque o invasor, o nome dele diz invasor. Ele rouba o seu tempo. E você não vê. E quando nós colocamos o joelho no chão para orar, muitas vezes Deus fala, 10 minutos para mim, né? 40 minutos para tal e tal coisa. 2 horas, um dia, para tal e tal coisa. Essa é a era que nós estamos vivendo, irmão. Porque ele sabe que se ele roubar isso da humanidade, das pessoas, as pessoas vão decaindo. O Ombrando diz, por que que antes via tanta luz? Por que que as pessoas oravam pelas madrugadas? Por que que as pessoas se levantavam e faziam um culto de oração? Eu lembro do pastor Alvarinho dizer que ele ia para a casa do irmão Antônio Tavares, quando não, o irmão Antônio Tavares ia, choravam, orando nas madrugadas. O profeta fala daquele homem que disse que não pregaria mais o evangelho. O profeta diz, ele era cheio do Espírito Santo, porque nós oramos muito nas madrugadas e o Espírito Santo descia sobre nós. E eu digo, quem ora de madrugada hoje? Quem ora? Quem é que faz isso, irmão? A coisa mais difícil, nós estamos cansados. Nós estamos exaustos, chegamos em casa cansados, e muitas vezes nós nem queremos ler a Bíblia, nós nos deitamos, não devemos nem nos ajoelhamos para orar. Oh Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E o que está acontecendo? Nós estamos, vamos dizer assim, o nosso tempo está curto. Mas o irmão Brando diz, mas a palavra é a mesma. Mas o Espírito Santo é o mesmo. O dia não aumentou, o dia não diminuiu, eles não assinaram a norma e vamos tirar. Tá, o dia está grande demais, o povo só trabalha 8 e dorme 8, só precisa de 16 horas. Não. É a mesma coisa. O que nós precisamos observar muito é esses espíritos que têm invadido e têm roubado o nosso tempo. Eu preguei uma mensagem sobre isso, sobre dízimo, né? Nós nos preocupamos em ser fiel com Deus com os nossos salários, né? Quando recebemos a primeira coisa, tiramos o dízimo. Quando nós recebemos qualquer coisa, qualquer negócio, que sai o lucro, nós vamos lá. Sou fiel a Deus. Tudo bem. Mas eu disse, e o nosso tempo? Onde nós estamos dizimando ele? 2 horas aí, provavelmente 2 horas e 40 minutos, 2 horas e poucos por dia devemos dedicar a Deus. Mas esta invasão que tem acontecido, o profeta pegou a mensagem intitulada A Invasão dos Estados Unidos. Leia para você ver.
Aí ele começa a falar dos espíritos. Ele fala, as mulheres começaram a usar roupa curta. As mulheres começaram a fazer tal e tal coisa. Os homens, os pregadores começaram a baixar a guarda. Mas é espírito que entra. Aquele velho lar, aquele velho pai, aquela velha mãe, aquilo que ele não fazia, já está fazendo outra vez. Aquilo que não costumávamos fazer, nós estamos fazendo aos poucos. Mas graças a Deus que nós temos Deus para nos ajudar. A nos levantar e dizer, olha, levante a cabeça. Nós ainda não chegamos no fim do caminho. Ainda não é tempo de descansar, irmão. Ainda não é tempo de descansar, irmã. Nosso descanso não é aqui. Ainda tem muitas batalhas pela frente. Batalhas. Uma guerra é feita de muitas batalhas. Eu fico pensando, eu me lembro quando eu era ainda jovem, de 16 anos, os jovens falando hoje sobre os sonhos, eu me lembro, eu não tive esse privilégio, porque eu fui criado assim de uma maneira muito difícil, não conhecendo o Evangelho da maneira correta. Mas naquela época, a maior evolução que tinha, aquilo era a maior evolução. Ele disse assim, quando uma criança é pequena, ele quer ser veterinário, o outro disse que queria ser um lixeiro, né? Achava bonito. Mas eu pensei, a maior evolução que existia naquela época era uma fita cassete. Aquela era a fita cassete. Eu me lembro quando nós compramos um gravador um toca-fita chamado Alto Reverse. Ele tocava a mesma fita para frente. Você lembra, Israel, disso? Ele tocava a mesma fita. Aquilo era a tecnologia da era. Ele pegava uma mesma fita, levava até o final, não precisava sair lá e virar ela, porque os irmãos mais antigos lembram disso. Você tinha que ir lá, abrir a bichinha e virar a fita, né? E aquele Alto Reverse fazia aquele trabalho. E a gente comprava aqueles autos, chamava toca-fita, e aí ia para casa dos amigos, né? Colocava nas costas aqui com uma sacola de pilha e fazia aquilo. Agora eu digo, vamos pensar bem isso aqui. Naquela era, os pais, irmão, naquela era, os pregadores, verdadeiros pregadores, enfrentaram dificuldade com aquela evolução da tecnologia. E hoje nós chegamos no micro SD, é esse mesmo o nome dele, né? Do tamanho de uma unha. Tudo que nós precisamos da Bíblia, das mensagens, de cultos, de pregações, de horários de cultos, de programa de rádio, está dentro de um cartão micro SD. Todas as mensagens do profeta traduzidas em português dentro de um cartão do tamanho de uma unha. Agora, isso é para o nosso lado, o privilégio que a tecnologia nos dá, é claro, sabendo usar ela. Mas pense pelo outro lado. Eu disse, você vê muitas crianças com celular. Vai lá, pega o celular dele para você ver lá. Se tem um aplicativo da palavra original. Vai lá e pega para ver se tem um aplicativo do Fé para Vencer. Vem? Mas lá tem jogo de tudo quanto é. E aí eu digo, e o que são isso? São espíritos, porque ele rouba o seu tempo. Quando ele rouba o seu tempo, quanto mais tempo você ficar brincando, menos tempo você tem para Deus. Quanto mais tempo o homem trabalha, menos tempo ele tem para Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, o profeta diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nada de oração, nada de poder. Se nós não lemos, nós não conhecemos a Deus. Nós não conhecemos. Se você não lê as mensagens, se você não tira tempo para ler as mensagens, como que você vai conhecer os mistérios de Deus revelados para nós? Como que eu vou conhecer a Deus? Eu falo isso com experiência, estou pregando para mim. Quando eu me ocupo, quando eu trabalho, quando eu fico sobrecarregado de trabalho, muitas vezes eu chego em casa, é dia de culto, eu olho para uma mensagem, eu olho para outra mensagem, então eu sei, todas as mensagens são boas, mas eu não li praticamente nada. E você sabe, o profeta diz, você pregador, ele disse para o pregador, mas nós podemos englobar isso para a igreja, não vá se ocupar tanto, que não tenha tempo para Deus.
Vamos tirar menos 2 horas para Deus, né? Vamos olhar bem para esses espíritos e saber que... Aí eles, não tenho celular, tudo bem. Eu não tenho computador, tudo bem. Mas muitas vezes nós ocupamos o tempo visitando família. Um dia eu conversei com o irmão, uma família. Ele disse, pastor, eu precisava de cantar, orar mais, ler mais. Eu queria, assim, conhecer um pouco, porque a gente conversa com o senhor em 2 palavras, o senhor trouxe uma mensagem inteira. E eu não sou assim. A esposa dele olhou para mim assim, olhou para ele. Ela disse, eu já falei para ele, pastor. Ele tem que ler, ele não lê, como é que vai conhecer se ele não ler? Amém? Aí eu disse, tem computador em casa, irmão? Não tenho. O irmão tem alguma coisa no celular que ocupa o tempo? Não tem, pastor. Ela disse, mas gosta de uma visitinha em casa dos parentes. Aí chega do trabalho e corre para a casa da tia, do cunhado, que é muito bom, né? Chega lá, tem uma comida boa lá, um churrasco, uma coisa boa. Mas isso tira o nosso tempo. A semana inteira, segunda, sexta, sábado, domingo, segunda, sábado, nos dias de culto, está na igreja. Mas Deus quer mais um pouquinho, nós podemos dar mais um pouquinho para Deus. E Ele fica feliz e nós somos recompensados por isso. Amém? Olha, irmão, Deus abençoe os irmãos. E eu fico muito feliz de poder receber o carinho dos irmãos. A gente é muito bem recebido toda vez que vem aqui, né? E eu fico muito feliz por isso, agradeço a Deus por poder fazer parte desta família maravilhosa, né? Essa família celestial. Deixo o meu abraço a todos os irmãos. E os irmãos não esqueçam de nós quando for orar, não, né? Sempre lembre do pastor Ruve e da família dele, né? Nós somos necessitados das vossas orações, amém? E eu também lembro de vós nas minhas orações, tá bom? Abraço fraternal a todos os irmãos. Deus vos abençoe, Deus vos acompanhe.